Estamos de volta no Hora da Verdade de hoje, com um prazer enorme de receber a consuleza da Itália, Minas Gerais, Maria Pia Callister, né? Juntamente com o Padre Graciano, que está aqui também para explicar um pouquinho. Foi a minha pergunta do bloco anterior, você vai ligando aí fazendo a sua pergunta, 37216955, ou através do nosso e-mail, jornalismo@tvpox.com.br. Eu perguntei no bloco anterior, especificamente para o Padre Graciano, mas a consuleza fica à vontade também para acrescentar informações com relação ao trabalho, então, da agência consular aqui em Poços de Caldas, né? Hoje o Padre Graciano e a consuleza já adiantaram um pouco para a gente que existe aí uma boa receptividade do prefeito em hoje, por exemplo, destinar aí um local específico para funcionamento da agência consular, é isso, né? Que hoje é mantido pelo Padre Graciano de uma maneira voluntária, né? Então, hoje já existe uma receptividade nesse encontro que houve à tarde com o prefeito, né? Então, o que faz realmente a agência consular aqui em Poços de Caldas? Fiquem à vontade. Sim, são muitos serviços que podem ser feitos. O principal, mais importante, é um ponto de referência para todas as pessoas que têm, por exemplo, que precisam do consulado de Belo Horizonte, para que, passando primeiro pela agência, possam se informar realmente daquilo que eles têm que fazer, no caso, se eles estão precisando de renovar um passaporte, de carimbar um passaporte, de fazer uma legalização, ou estão com problema da cidadania, querem saber. Então, se todo mundo que precisa de alguma coisa simplesmente vai em Belo Horizonte, entra na fila, vai deixando mais pesado o trabalho do consulado, que não tem número suficiente de pessoas para tudo isso, né? Então, a agência já faz um trabalho de orientação bem específico por cada tipo de procedimento, lembrando que as pessoas podem precisar por várias razões, né? Pessoas que fazem, por exemplo, passaporte para os filhos, pessoas que querem informações sobre como é possível estudar na Itália, pessoas que querem ir para a Itália para ficar junto de um irmão e não sabem que tipo de visto, se pode ir, quantos dias pode ficar, não pode, enfim, são N. Então, essa é a primeira orientação. Depois tem alguns serviços particulares que seriam próprios do consulado, que o consulado abriu um pouco, né, a possibilidade de realizar algumas coisas também nas agências. Por exemplo, legalizações podem ser encaminhadas via agência consular, a pessoa não precisa ir para Belo Horizonte, fazer a fila. E nós estamos fazendo de tudo, porque hoje existem alguns procedimentos que são ligados também à autoridade brasileira em Belo Horizonte, para evitar as pessoas de ir em Belo Horizonte só por causa de um carimbo, né? E depois, hoje tem uma maneira de se cadastrar, por exemplo, para renovar um passaporte. Se cadastrar de maneira online, né, no passaporte. Nem todo mundo tem um relacionamento fácil com a questão do computador, da internet, então não consegue fazer esse tipo de agendamento. Outros sabem também mexer, sim, no computador, mas tem uma dificuldade particular, porque não desenvolve exatamente os passos para o agendamento online. Também a gente pode orientar eles sobre isso e até tentar fazer juntamente com eles. Enfim, estamos à disposição para qualquer tipo de procedimento. Depois tem coisas que mudam no tempo, né? A consuleza até pode dizer, como é o caso do passaporte, que podia ser pedido aqui em Poços, a gente evitava uma viagem. Esta viagem hoje não se pode evitar mais, mas é por causa de tudo que 11 de setembro gerou no mundo, e acabou que todos os países mudaram o passaporte, e hoje naquele chip do passaporte tem também memorizadas digitais. Sim. Então a pessoa tem que ir em Belo Horizonte depositar suas digitais, não sei se a palavra depositar é certa, enfim, deixar suas digitais. Registrar lá suas digitais. Sim, né? sim. E a gente não pode resolver isso aqui, né? Às vezes algumas entregas para a pessoa não voltar, que pode ser despachado via agência e entregue à pessoa
trâmite agente, mas enfim. Ok. Não, é importante esse trabalho da agência consular, porque ajuda as pessoas a perder menos tempo e a ficar menos nervosos com coisas que têm um procedimento. Por exemplo, prendendo o caso do passaporte, eles foi mudando no tempo, também a causa da União Europeia. Porque a União Europeia fez um sistema informático a fim que todos os cidadãos da União Europeia tinham o mesmo padrão. Então é por isso... Uniformizou. Exato, uniformizou. Então é por isso que não se pode mais ir à agência consular como era antes para fazer o passaporte. E também a outra coisa que ele disse sobre o chip e questões de segurança com os digitais. Muito bem. Outra coisa é que ele pode ajudar também a ver todas as informações que nós temos sua página web, que é www.belohorizonte.esteri.it. Vamos repetir, porque, então, veja bem, muitas informações, você que tem, que quer ter, enfim, algum relacionamento com a Itália, ou é italiano, enfim, é importante já obter essas informações via web. Só para a gente repetir depois, para a gente registrar. É www.consbelohorizonte. Esteri com i final de Itália, esteri.it, que inicial de Itália. Bom, a gente vai fazer o seguinte, depois a gente vai passar por caracteres para você, para facilitar, porque às vezes a gente falando é mais difícil, mas a gente vai tentar depois registrar em caracteres isso para você que possa aí obter mais informações, conforme a consuleza se referiu, o padre Graciano também. É muito importante você, às vezes, já ter contato na web com muitas informações para evitar que você vá até Belo Horizonte, enfim, perca muito seu tempo, tenha que voltar, enfim. É muito importante. Ou você vai na agência consular aqui, ou então muitas informações também estão ou os dois. Site. Ou os dois, ou porque ambos. A pessoa, às vezes, na simples leitura, permanece com dúvidas. E aí ela vem confirmar o que ela entendeu ou não entendeu daquele texto. Muito bem. Bem, muitas pessoas ligando. A Luana ligou para a gente. Obrigado, Luana. Ela faz uma pergunta aqui. Quer saber se os brasileiros são bem vistos na Itália e se existe política para incentivar os turistas brasileiros para irem para a Itália, esse relacionamento Brasil-Itália, Itália-Brasil. Os brasileiros são muito bem-vindos porque os dois povos são muito parecidos na alegria, na cultura também. Algumas partes da cultura brasileira é muito parecida com aquela italiana. Políticas para turista não entendo, entendo somente que não entendo porque não entendo a pergunta. Sim. O turismo é o nosso maior recurso. Então, para nós, um turista é sempre bem-vindo. Não tem problema nenhum com vistos para turismo. E o visto para turista, quanto tempo tem? 3 meses. 3 meses. Então, a pessoa que vai para a Itália como turista pode ficar 3 meses na Itália ou na Europa. E ela não precisa de visto. Ela não precisa de visto. Não, a pessoa que vai não, para 3 meses. Para 3 meses. Para os 3 meses de turismo, então já é uma abertura para os turistas. Sim. A pessoa chega com passaporte válido. Vamos conferir ali, aquilo, consbelohorizonte.esteri.it, é isso mesmo? Esteri.it. É isso, né? Exatamente. Né? Muito obrigado, então, ao pessoal da técnica e ao Guedes, que nos atendeu rapidamente para que a gente possa registrar. E você, então, pode marcar para você obter mais informações, conforme o próprio padre Graciano se referiu. Você pode ir na agência consular aqui em Poços de Caldas, que fica na rua... Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul. Não me pergunta o número. Não, número não. Próximo nunca me lembro. Próximo aonde? É na frente do restaurante
Lumiar, que recebe uma propaganda gratuita. Lumiar. Então, em frente... Na mesma esquina? Sim, quase na esquina com a rua Expedicionários. Isso. Mais ou menos. Na esquina. Expedicionários, na esquina mesmo. Expedicionários com Rio Grande do Sul. Nunca lembro esse número, mas é 1200 e tanto. Então, é nos altos, né, para quem está subindo ali para o lado, por exemplo, da Matriz, né, em direção... É 2 quarteirões da Matriz. 2 quarteirões da Matriz, então ali na rua Rio Grande do Sul, esquina com a rua Expedicionários. O Hudson ligou para a gente, obrigado Hudson. A bisavó dele, diz o Hudson, era italiana. Ele já tentou e não conseguiu visto. Como fazer? O Visto não, a cidadania. Visto, talvez a cidadania, né? Bom, como a gente até antes do programa, nós conversamos um pouquinho, tanto com a consuleza, a Maria Pia Caliste, e também com o Padre Graciano, sobre essa questão de cidadania. Como um assunto extremamente complexo, Hudson, e eu gostaria até que a gente abordasse isso, até a gente conversou antes, de uma maneira um pouco mais genérica, e mais para que você não fique sem informações, ambos estão à disposição para responder um pouco por cima o que o Hudson pode fazer. Olha, provavelmente ele está com um problema de uma lei que diz que o filho da mulher italiana só recebe o sangue italiano, vamos dizer assim, a partir de 1º de janeiro de 48. Então, às vezes, tem pessoas que têm que o filho dessa mulher, ele é mais velho do que essa data de 1º de janeiro de 48. Portanto, não tem direito à cidadania, e aí se corta essa transmissão, e também os filhos e netos acabam não tendo direito. Algo que algumas pessoas consideram uma diferenciação entre o tratamento entre o homem e a mulher. Há, inclusive, uma discussão no parlamento italiano sobre isso, que está numa fila que nunca chega, mas sempre se havia prometido que algo se faria. Há pessoas que tentam outros caminhos, né, superando isso num recurso diretamente contra a presidência da República, né? Não me lembro como... Não, o problema é e não consegue muito, né? A consuleza com certeza é mais... Não, o problema é o seguinte, a lei da cidadania é antes da Segunda Guerra Mundial, então antes da Constituição. Depois chegou outra lei da cidadania que mudou algumas regras. Mas essa nova lei é de 1992. O que acontece? Que até a Constituição de 1948, então até o 1948, as mulheres não tinham essa como dizer, esse direito de transmitir a cidadania, porque a cidadania italiana é baseada sobre o princípio do ius sanguinis. Consanguinidade? Sim, direito do sangue. Não? Come si dice? Cioè, isto é. Isto é. Isto é. Isto é que a cidadania passa de um pai a um filho somente com o sangue, pelo sangue. Isso é o significado de ius sanguinis. Mas o pai, não a mãe. Até 1948. Por quê? Porque em 1948 foi feita a Constituição italiana. Então, naquele momento, foi reconhecido o mesmo direito à mulher italiana. Então, acontece que se a mulher é nata antes do 1948 e o filho dele, então o filho dele é nato antes do 1948, a lei que se aplica é a lei do 1922, não é a lei do 1992, 1926, se não me lembro mal. Não a mais recente, e também é nem a Constituição. É por isso. Então, tem um problema constitucional.
Alguns conseguiram a cidadania somente fazendo um apelo jurisdicional, porque tem esse problema de Constituição. Então, ninguém na Itália pode ir contra a Constituição. Tem que fazer um juízo pessoal perante a Corte, que vai analisar a questão e decidir em cima daquele caso específico. Somente aquele caso. Esse é o problema. Bem, não é nada fácil para uma pessoa que reside no Brasil. Entendi. Bom, de qualquer maneira, eu acho importante, porque existe, por exemplo, o Marcos Santiago Dias pergunta a respeito de como conseguir a cidadania italiana. Só para a gente não entender, porque com certeza muitas pessoas devem ter as mesmas dúvidas, enfim, sobre outros, para a gente não detalhar, porque realmente o assunto é bastante complexo. Então, eu recomendaria, primeiro, acessar o site ou também ir na agência consular e, pelo menos, você esclarece lá. Existem, a gente sabe disso, advogados que mexem com isso, mas não sei se posso falar isso. Eu acho que o mais importante talvez ir na agência consular inicialmente, não é isso? Para pegar informações? Sim, eu como cônsul preferirei, porque acontece que muitas vezes as pessoas chegam no consulado e eles falam, avocado tal e tal disse que se fazia assim, que a procedura era o procedimento era esse. Era isso. Não é verdade, porque quem faz a procedura é o consulado, é a administração italiana. Então, é aí que tem informação. Pode ser que alguém tenha informações corretas, mas muitas, às vezes, não são assim corretas. E depois surgem outros problemas, porque as pessoas são decepcionadas. Eles... como dizer, é um problema a mais, que eles e também o consulado têm que resolver. Perfeito. Bem, nós estamos acompanhando, e você também, participando pelo 37216955, essa entrevista com o consulês da Itália, Maria Pia Callisti, e também com o Padre Graciano. A gente vai para o intervalo, mas você não sai daí, que já a gente volta.